Fala, galerinha do meu canal, eu sempre quis dizer isso. Que delícia, né? Mais um episódio, episódio 3. E antes de começar, primeiro eu quero celebrar esse momento, né? Agradecendo muito pelo sucesso, pela interação de vocês, pela participação de todo mundo. É impressionante o número de pessoas que estão se identificando com esse projeto. Então, não tem sido à toa esses nossos encontros de domingo. Temos certeza que muitas mulheres, a partir de então, já estão tendo mais atitude, já estão perdendo medo, elas já estão se movimentando, elas já estão se vendo diferentes. E antes de falar do tema desse terceiro episódio, eu quero falar um pouco sobre o episódio 2, que foi um verdadeiro sucesso. Muita gente se identificou, a gente falou sobre medo, né? E a gente acaba expondo também pontos que nós temos medo, porque isso acontece, né? Eu tô falando aqui já com a minha convidada master, que daqui a pouco eu já vou apresentar para vocês, que na verdade vocês já conhecem. Que não é mais novidade. Que não é mais novidade. E por conta do grande sucesso, né? Surgiu muitos comentários sobre o tema passado, sobre o medo, e as pessoas pediram pra gente continuar falando sobre isso. E é por isso que o nosso tema hoje, do nosso terceiro episódio, quem vai falar agora é ela, a coaching, a mentora da dona Carol Fortaleza, Ceará. Boa noite, gente. Que Boa alegria, noite. mais um domingo aqui com vocês. Hoje o nosso tema é como vencer o medo de se expor, né, Thaís? No Sim. último episódio, a gente deu a deixa aqui para vocês, né, de quem queria que a gente falasse sobre isso. Hoje em dia, num mundo onde a visibilidade tá tão grande, né? Hoje em dia a gente tem todo mundo anda com celular que grava. Todo mundo tá Sim. exposto a alguma coisa. E tem muita gente aí, Thaís, paralisada, né, que se inspira, inclusive, em você, que às vezes fica olhando, assistindo e se vê tão distante de mostrar, às vezes, Porque a não tem sua cara, coragem. porque não tem coragem mesmo. Então, como o nosso propósito aqui é, de fato, levar autoconfiança, encorajamento para a sua vida, é mais um tema que a gente vai trazer aqui para você tomar posse de todo o seu valor, mulher que nos assiste. É verdade. Dona da própria vida. Ô, Carol, e veja o quanto é importante vocês participarem dos comentários, porque é através desses feedbacks nos comentários que a gente passa a semana inteira dando uma olhada, filtrando. É através desses comentários que a gente elabora temas para os próximos episódios, entendeu? Então, essa participação, ela vem muito da gente conhecer um pouco mais do seu perfil para que a gente possa lhe atender melhor. Então, é muito importante. Inclusive, Muito. hoje a gente vai falar sobre isso, porque muitas mulheres pediram para a gente continuar, porque elas identificaram que existe esse medo, que existe essa coisa travando, e elas estão aqui com certeza para saber como melhorar, como evoluir, como passar dessa etapa. Perfeito. Então, vamos saber agora, quem estava nos episódios anteriores, Thaís? Vamos Comenta lá. aí, eu estava. Se você está nos acompanhando desde o primeiro episódio, comenta aí que a gente quer ver se você está realmente de mãos dadas com a gente até o fim, hein? Eu não sei como é que você chegou até aqui, não sei se foi alguma amiga que indicou, que falou sobre esse projeto muito legal, que vai ajudar mulheres a se tornarem realizadoras, donas de sua própria vida. Mas se você ainda não acompanhou os outros episódios, eu quero pedir para você continuar com a gente aqui nesse vídeo. Assiste tudo até o final, que eu tenho certeza que vai edificar demais, vai lhe ajudar muito. Né, Carol? Isso aí, perfeito. Gente, entrando aqui já no nosso tema, a gente precisa deixar claro que o medo de se expor, ele vem do medo do julgamento, né, Thaís? E o claro. que tem por trás da pessoa que não quer aparecer de jeito nenhum? Ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de ser criticada. E olha só, quer saber se você tem esse medo? Quer saber de verdade? E eu já quero que você faça uma reflexão sincera aí, tá? Quem é você quando você é criticada? Nossa, agora faz mesmo essa tarefa, porque isso ajuda muito. Eu vou até abrir esse parêntese aqui, que eu posso falar isso com propriedade, que quando eu tô nas minhas aulas individuais de mentoria, né, com Carol, no final de cada aula, ela elabora, né, um questionário, ela faz um roteiro, e é muito importante porque eu vou me conhecendo. Não tem coisa melhor do que, nossa, é realmente isso aqui. Ah, eu não sabia que eu era. Isso me incomoda, então é muito importante você ser sincero com você mesmo. Ouviu aqui a teoria? Vai lá na prática. Vai resolver o questionário, responde tudo que ela pontuar, porque isso vai fazer com que você tenha cada vez mais autoconhecimento.
Perfeito. Inclusive, já quero dizer que ao final desse episódio vai ter ferramenta e exercício de reflexão para você de novo. Uau! Tá? Você não vai encontrar isso em nenhum livro. Não. Então já fica aí. Porque a gente não vem aqui só para ser raso, né, Thaís? A gente vem aqui para confrontar você, para convidar você a mudar aquilo que não faz você feliz. E que faz você não ter resultado também, né? Porque às vezes você não tá feliz em ser confrontada, mas vai ficando nos resultados mais ou menos. E a gente quer que você tenha excelentes resultados na sua vida. Então, vamos lá. Se você se abala muito quando você é criticada, quando você tá na iminência de ser julgada, quando eu digo abala, Thaís, eu tô falando de alguém que se entristece muito quando é criticada, que se deprime, ou alguém que desperta uma ira para rebater, para confrontar, para se justificar, para brigar quando é criticada, você certamente tem o medo de se expor e tem o medo do julgamento, tá? Por quê? Porque uma pessoa que tem medo de ser criticada, ela tá vivendo muitas vezes sob a opinião do outro, né? Ela tá o tempo todo preocupada com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Então, isso é medo de exposição, isso é medo de julgamento. Não é, Thaís? Uma pessoa que tem esse perfil, então a gente poderia dizer, uma pessoa que se incomoda o tempo inteiro com as críticas, com as reclamações, com os feedbacks negativos. Então a gente poderia dizer que essa pessoa tem uma crise de identidade. Pessoas que têm crise de identidade, elas têm esse medo de ser criticado o tempo todo? Com certeza. Porque eu não tô nem aí. Quanto mais falam de mim, mais eu digo, eita, então tá funcionando. Mas sabe por quê? E aí é onde tá a chave, certo? A raiz de toda essa polêmica, de todo esse conflito interno, está nas rejeições da infância. Está nos julgamentos que você teve quando você era criança e precisava ali naquele momento onde sua autoestima estava sendo formada, sua personalidade estava se consolidando, ali você precisava de encorajamento, de proteção, de segurança, às vezes de pai e mãe, e às vezes quem criticava era pai e mãe. Às vezes era pai e mãe que dizia, você não vai dar pra nada, menina você não preguiçosa, é capaz, né? Menina desastrada, menina preguiçosa. E instala realmente essa rejeição na nossa mente e a gente fica se sentindo incapaz de continuar. Porque são muitas maneiras, né, de se sentir rejeitado. E pai e mãe quer o melhor para os seus filhos, mas muitas vezes eles não sabem como comunicar isso. E aí tem um contexto... E assim, às vezes... pais que não foram presentes e que mesmo que a pessoa não tenha vivido aquela situação de rejeição direta do pai ou da mãe, o fato de, às vezes a pessoa faleceu, né? A criança nunca tem culpa de nada. Mas o que isso tem a ver com medo de julgamento? É que essa rejeição, o fato dela não ter tido esse carinho, essa segurança, esse cuidado que pai e mãe deveriam dar na fase da infância, deixa ela com um buraco no peito, buraco de afetividade que não foi preenchido, e aí essa pessoa querendo ser aceita, querendo agradar, ela cresce para mostrar para o mundo que ela é boa, que ela é uma pessoa capaz, que ela é uma pessoa bem-sucedida, que ela autossuficiente, que ela não é aquela menina que disseram que não ia dar para nada, né? Então, o medo de se expor, ele vem do medo do julgamento e a raiz de tudo isso são as rejeições da infância. E quando ainda assim, quando existe esse medo, mas a pessoa vai lá e confronta seu próprio medo e vai. E aí, Thaís, quando você diz assim, né, que você hoje não tá mais nem aí pro que falam de você. A Thaís é uma pessoa que trabalhou a identidade dela, que já entendeu qual é o propósito dela no mundo, que sabe exatamente quem ela é, independente do que as pessoas vão falar. É claro que a gente recebe feedback para poder dar o nosso melhor para a nossa audiência. Você faz isso muito bem, né? Mas uma coisa é você receber feedbacks de melhoria, outra coisa é você receber uma crítica e entender que aquilo ali você não deve absorver, porque aquilo fala muito mais da outra pessoa do que da percepção dela do que sobre nós mesmos. Então, qual é a chave para você ser uma pessoa segura e não travar nessa exposição, né? A chave que Thaís conhece muito bem
É você entender quem você é de verdade, independente do que os E outros aí, falam. nada em seu redor lhe incomoda mais, né? Porque você sabe tão exatamente que o que você é, o que você está fazendo, para onde você está indo, qual é o seu propósito, que as pessoas que estão ali falando de você são só pessoas. Os Não outros vai te mudar em definem, nada. Thaís? São os outros quem te não, os definem? outros não me definem. Pois é, e aí você passa Os a outros não não me viver definem. mais Em função da opinião dos para outros. mostrar para os outros que você é boa, que você é capaz, que você tem sucesso. Você vai fazer isso porque você sabe quem você é e Pra que se você realizar. merece viver o melhor, exatamente, para se realizar, não para provar nada para ninguém. Será que tem muita gente se né? identificando aí? Será que você Será? ainda é aquela pessoa que fica ali o tempo inteiro sentindo aquela necessidade de provar que você é capaz, de provar que você dá o seu melhor, não para você ver que você tá dando o seu melhor, o quanto você tá se esforçando para conseguir ou para chegar em algo, né? Mas para provar às pessoas, né? Mas e qual é a recompensa disso? Não, a recompensa Aonde é que a gente vai chegar? mesmo quando você é muito bem sucedida, porque tem gente que Porque para mim parece que isso é uma corrida sem fim. Quanto mais eu quero que as pessoas me notem, me vejam, que eu sou autossuficiente, que eu sou melhor do que todo mundo, mais você fica naquela coisa. Parece que, da próxima vez eu quero mais pessoas avaliando isso. É impressionante isso. Exatamente. E assim, você tem que fazer, você tem que olhar para quem você é e fazer porque você merece, para a sua própria realização, porque a sua família merece o melhor e que você conquiste as coisas porque você merece. E eu não sei você, Thaís, mas eu sofri bullying na minha vida escolar por questões. E foi uma vida inteira, do jardim de infância, eu só acabou quando eu entrei na universidade. Então, mesmo que eu fosse uma pessoa amada, tivesse um ambiente favorável em casa, eu vivia essa exclusão na escola, eu vivia esse julgamento na escola. E aí eu não entendi, aí é onde vem a história da identidade distorcida. Quem sou eu? Eu sou boa? Eu sou o que meus pais estão dizendo que eu sou em casa? Ou eu sou aquela menina da escola que as pessoas não chamam para brincar, que eu era café com leite, né? Não sei se aí onde você mora tem essa expressão café com leite. Na minha época também tinha. Pois é, né? Então eu era café com leite, eu nunca colaborava com as brincadeiras. Nunca estava pronta. Eu era o bode expiatório, porque eu era mais nova da turma. Eu era 3 anos mais nova. Então, foi muita exclusão. E na fase da adolescência, então, piorou. Né? Porque todo mundo namorava e eu não. Então, foi muita coisa que eu tive que trabalhar em mim mesma, porque eu vivia querendo provar para as pessoas que eu não era aquela menina rejeitada. Né? E aí eu pergunto, amiga, e você? Que rejeições você já superou? Pode falar mesmo, né, Carol? Pode. Posso falar mesmo. Mas antes de responder essa pergunta, que eu acho, assim, importante demais, porque a oportunidade que a gente tem de voltar lá atrás, né, nas nossas dores, nas nossas feridas, e isso não nos magoar mais, eu acho que isso verdadeiramente significa dizer que nós estamos curados, né? Nós estamos livres daquilo ali. Isso é muito bom, mas a pergunta que eu quero fazer antes disso é: todo mundo um dia já teve a sua identidade não revelada? Todo mundo um dia já passou por essa crise, por essa confusão? Porque hoje eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Não tô nem aí pro que pensam, pro que falam, pro que dizem. Não tô aí para críticas, nem para julgamentos, para nada, para nada. Peguei as críticas construtivas e construí tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho hoje, né? Mas em algum dia eu já fui uma pessoa que não tinha uma identidade revelada e ficava aquela Maria vai com as outras. Todo mundo também já passou por isso? Todo mundo. Não existe na face da Terra um ser humano que não tenha sido rejeitado pelo menos uma vez na vida. Ora uma vez, umas 10, umas 20. E que não tenha identidade revelada em algum momento da vida. Sim, que não tenha parado em algum momento para se questionar tô perdido, quem eu sou, o que é que eu tô fazendo, para onde é que eu vou, o que é que eu quero que me faz feliz, né? É isso Entendi. Aí. Então, assim como você, né, também sofri, né, eu não sei se somente bullying, mas rejeição no geral. Acho que bullying entra na rejeição, né? Mas eu tive uma infância que não foi com o acompanhamento do meu pai. Aquilo ali, pra mim, já me fazia diferente de todo mundo, porque eu era a única criança que o pai não levava pra escola. Parecia que soava com um tom assim mais acentuado, quando eu perguntava: tu já vai? Eu tô esperando o meu pai. Por que ele não é a mãe? É o pai. Chega a abrir a boca pra dizer: um pai, não
pai. Sabe, os que porra é essa que esse povo só era o pai. E aquilo ali ia me martelando, sabe? Me martelando, me martelando. E eu chegava e questionava pra minha mãe. E minha mãe não aceitava, porque ela queria ser o pai, né? Ela queria ser a mãe, o pai, a avó. Ela queria ser todo mundo. Ela dava o melhor dela. E naquele momento eu não entendia. Mas depois eu passei a entender que era como se eu estivesse sendo ingrata. Poxa, eu tô dando o meu melhor e ela chega questionando por que o pai dela não tá presente. Mas essa coisa da figura da figura paterna, da figura masculina na minha convivência, no meu dia a dia, era algo que me incomodava muito, sabe? Outra coisa que me incomodava muito é que eu era muito magra. Interessante, né? A gente é magra e quer engordar. Aí a gente fica aqui gorda e quer emagrecer. Depois que tem filho, engorda e quer ser engorda, magra. Meu Deus, eu quero ser magra. Qual foi a parte que não entendeu? E, assim, isso me incomodava demais, né? Tinha as meninas bonitas, as gostosonas. Isso quando eu era pequena, nem tanto. Mas aí quando a gente vai ficando mocinha, a gente quer ficar com aquele corpinho, os peitinhos bonitinhos, as coxinhas bem, né? Aquela coisa bem... redondinha, e isso me incomodava demais, e o menino ficava me chamando de magrela, e eram vários apelidos, Cibita, que não sei o que, Olívia Palito. Eu achava que eu era totalmente fora do... Eu achava, não, eu tinha certeza, eu me sentia totalmente fora do padrão do que julgavam como a menina bonita, a menina perfeita, tem que ter o corpo assim, tem que ter carne, tem que ter isso, tem que ter, né? Então, eu era tipo o palito de fósforo mesmo, né? Depois eu virei o 8. O palito riscou e eu virei o 8. Mas isso são fatos realmente, assim, lá de trás, que lá me incomodava muito, e hoje eu falo sobre isso com muita naturalidade. As pessoas podem falar isso comigo hoje, que já não vem mais à tona a dor, o sofrimento, a ferida aberta, já é tudo, sabe? Perfeito. E eu acho que é isso, é você ir lá e não sentir mais dor. Perfeito! Né? Você lá fechou e não, com chave de ouro. mais dor. E eu também não sei em qual momento da minha vida isso não me incomodou mais. Eu acho que realmente eu fui me priorizando, eu fui vendo que eu era muito mais do que isso, e levou um tempo, não é só assim, eu quero ter a minha identidade revelada. Não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia, né? Você precisa se autoconhecer demais. Sim, sim. E você fala uma coisa muito importante. Talvez Precisa você ajeitar esteja aqui o se meu- perguntando, talvez você esteja dizendo assim, eu também sofri rejeições na infância, e isso não me atinge mais e tal. Mas se você olha para o passado e essa ferida ainda dói, e você ainda chora, Se porque algo lá incomoda, atrás aconteceu, é porque ainda tem cura aí para acontecer. Vamos fazer um Então, teste? Não é que você vai esquecer o que aconteceu lembrar no sem passado. dor. É você lembrar e não sentir mais Não dor. sentir dor. E isso passa pelo perdão. E o teste, sabe como é que é Isso passa pelo interessante? Quando perdão. você conta, você viu aqui que eu contei essa história, né? Ao vivo, tudo muito natural, com o sentimento totalmente curado. Mas e você? Será que você seria capaz de voltar lá na sua infância, lá naquele momento, ou não, se tenha sido na adolescência, né? Naquela fase específica da sua vida, que você passou por crises, né, de rejeição. E será que você falaria sobre esse momento sem se emocionar? Será que isso para você seria um bate-papo comum com as amigas? Legal elas fazerem essa tarefa em casa? Sim, e outra maneira de perceber se está curado ou não é você olhar para os seus resultados atuais. Quando alguém do passado, presente que errou ou ausente, né, deixou esse vazio e isso influenciou na sua vida a ponto de, por exemplo, o meu pai, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender o que eu estou dizendo. O meu pai batia na minha mãe e eu vi muito isso acontecer. Digamos que você tenha vivido essa realidade. E aí o que acontece? No momento presente, você, em algum momento da sua vida, você decide que não vai casar. Porque o modelo de casamento que você aprendeu vendo com seus pais foi aquele ali. Nossa. E aí, você talvez diga assim, eu já perdoei meu pai pelo que ele fazia com a minha mãe, mas se no momento atual você ainda vê os homens como concorrentes, né, como quem vai chegar e vai abusar de você, você não vai conseguir ter um relacionamento pleno enquanto você de verdade não estiver curado e estiver perdoado. Isso é. E aí eu ficava com aquela coisa, eu não preciso de homens, eu sou mulher empoderada, eu sou mulher de números, eu sou mulher de istro, eu sou mulher independente, né? Esses dias até vi
uma pessoa bem famosa da música, falando que, para eu ser feliz, não dependo, não é a questão daquela dependência de você não conseguir fazer nada se não tiver aquela figura, mas eu digo uma coisa com toda a propriedade, só fala isso quem nunca conheceu um homem que lhe complete verdadeiramente, um homem que faça você se sentir mulher de verdade, né? É uma fala muito infeliz, por muitas vezes eu falei isso, né? Graças a Deus que o universo me devolveu totalmente diferente, que eu dizia, não preciso de homens. Que coisa boa que hoje, né, eu consigo viver tudo totalmente diferente do que eu vivi e vi lá no passado, né? É muito bom. Não só comigo, mas o relacionamento da minha mãe, né, e de minha avó, que foi tudo assim, conturbado demais e que eu não queria viver aquela vida. Mas eu decidi ser feliz. Não escolheu viver aquilo, mas você escolheu construir uma vida diferente. Totalmente diferente. Para mostrar que é possível sim, que não existe essa de que, não deu certo com a minha mãe. Não, meu amor, se não deu certo com a sua mãe, não significa dizer que não vai dar certo com você. Sua mãe é sua mãe, sua avó é sua avó, são histórias totalmente diferentes. Isso aí já vai lá para a espiritualidade, já vai lá falar de maldição hereditária, tá repreendido em nome de Jesus. Então, a sua felicidade não é definida pelas situações, pelas felicidades, pelos momentos, né, das pessoas da sua família. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem, não. Você pode construir sua história. E assim, se às vezes até os nossos familiares dizem assim, né? Eu vivi isso, você vai acabar vivendo também. Não aceite, não receba essa palavra. Não acesse, jamais. Seja você a pessoa que vai quebrar esse padrão de comportamento na família, vai construir uma vida diferente. Seja você a pessoa que todo mundo vai olhar e vai lhe ver como referência. Isso. Nossa, como que ela conseguiu tudo isso, né? Porque isso para mim já é a maior contemplação de vitória. Isso para mim é posse de vitória total. Você conseguir ser a diferença, né, na sua família. Entre tantas gerações que vinham ali mostrando um resultado, né, totalmente... Dá um filme isso aí, triste, viu, amiga? Da sua história, dá um filme. E tudo isso aqui é real, sabe, gente? A gente não tá aqui conversando sobre a vida de pessoas, a gente não criou um personagem. A gente tá falando sobre a nossa vida, porque é a minha história aqui. É a minha história que em 24 horas de stories é muito pouco pra gente falar. Eu acho que ali a gente se diverte muito mais até do que fala sério. E é por isso que a gente pensou nessa proposta, né, de trazer pra cá somente o público que quer me conhecer melhor, que quer saber como é que eu consegui chegar até aqui. Quais foram os recursos que eu busquei, que eu explorei pra vencer todas aquelas situações que tentaram me oprimir e me aprisionar no passado. E eu me sinto, assim, privilegiada em poder compartilhar hoje, falar sobre isso sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. E eu não tenho dúvida da quantidade de pessoas que a gente vai conseguir tocar, de quantas histórias vão ser transformadas. Tem muita mulher chorando agora escutando tudo isso. Com certeza, lembrando das coisas que precisa se libertar. Nossa, Thaís passou por tudo isso, não acredito, ela foi rejeitada. Realmente, nos stories ela nunca fala sobre o pai dela, ela nunca mostra o pai dela. Mas ela tinha tudo para não ser a pessoa que é hoje. Não tinha tudo não. Quem diria que eu não ia? Quem diria que eu ia ser tudo isso aqui? Eu diria. Eu sempre disse, mas muitas pessoas não acreditavam, muitas pessoas não apostavam. E eu com isso? E eu com a opinião das pessoas? Não tô nem aí. Enquanto estava todo mundo ali na plateia dizendo que não ia dar certo, que era só mais uma história de fracasso da família, eu disse não, de jeito nenhum. Mas não para mostrar para todo mundo que eu era capaz. Não era para mostrar para mim mesma. Para chegar lá no lugar que eu sempre quis chegar, para celebrar, para dizer como Deus é lindo na minha vida, como vale a pena acreditar, como vale a pena esperar, como é importante você ter fé, porque eu não iria sair do canto, né? A fé sempre foi o meu combustível. Inconformada com as situações que não você aceito, vivia. eu quero aquilo. Parecia que Deus, quando eu nasci, já tinha dito, olha, vai ser assim, assim, assim. Aí vai ter aquele caminho, vai ser meio complicado, lá é apertado, mas tu vai pegar, sabe? Foi mais ou menos isso. E tá aqui eu contando essa história, muito feliz, muito realizada, né? Principalmente pelo fato de não estar aqui sozinha, de estar aqui com uma mulher muito sábia, que tem me ajudado demais, porque uma mulher de sucesso, pode ter certeza, tem outra por trás, lhe ajudando, né? Lhe impulsionando. E Carol tem sido essa pessoa na minha vida. Eu disse, não, a gente precisa juntar
juntar, unir as nossas forças e a gente precisa alcançar mais pessoas e é por isso que a gente tá aqui hoje. É por isso que a gente tá É aqui. por isso. É proposta, é missão, É. não tem como, não faz sentido acontecer Verdade. tudo isso na nossa vida e a gente não transbordar. É verdade. Vai pra onde tanta bênção? Se não for para transbordar, se Não não for faz para ajudar sentido. o próximo. É né? melhor Deus tirar tudo. É verdade. E você que está assistindo a gente, eu quero que você, nesse momento, lembre do seu passado, porque o nosso primeiro tópico aqui, Thaís, de Sim. solução, você já entrou nele, na verdade. Sim. É entender que tem algo no seu passado. Carol, como é que eu me curo do medo de me expor? Como é que eu resolvo esse gatilho Se expondo. de ser criticada, de ser julgada? Primeira coisa que você vai treinar a exposição, como a Thaís falou aqui. A segunda coisa, aliás, antes de tudo, Uhum. de treinar a exposição, você precisa entender que tem algo a ser trabalhado em você e na sua história. Então, quando você diz Sim. assim, eu fui um inconformado, eu decidi não aceitar aquela vida, aquele padrão de relacionamento, aquele padrão profissional, financeiro, enfim, os padrões, Sim. né, que recebeu Em todas as da áreas. família. Então, é entender que você não pode deixar que as rejeições do passado ou o que as suas gerações anteriores viveu está predestinado, determinado que você vai viver também. Porque na hora que eu aceito, tomo posse desse padrão, eu acabo deixando que os meus antepassados e as histórias tristes da minha infância Se repita. determinem o meu resultado. Já começa aí quebrando um paradigma muito forte, né? Aí você, no presente, não age como tem que agir para construir um futuro diferente. Então, uma vez você disse para mim, Carol, Thaís, Carol, eu adolescente, não me lembro exatamente em que momento, você disse assim, Carol, eu dizia assim, eu vou ser rica, famosa e feliz. Eu achei o máximo isso. Eu vou ser rica, famosa e feliz. Não, Então, você tem que ter algum propósito, você tem que querer alguma coisa. Ela já sabia o que ela queria e ela foi atrás disso. Agora, se ela tivesse escutado o que falaram pra ela e talvez você Eu não tava minha aqui amiga, contando essa história nunca. E quer saber como é que um dia você vai sentar nessa mesa aqui com a gente pra contar a sua história de superação? É nesse momento decidindo fazer as pazes com o seu passado. Então, tópico 1 do nosso podcast hoje é: deixe o passado no passado, faça as pazes com ele, para depois você começar a agir no presente, que vai construir o seu futuro. E depois você vai chegar à conclusão de que o passado é o único lugar para onde você não quer voltar nunca mais, mas que ele é necessário, porque se não tivesse o passado, o que é que eu ia usar como reflexo para falar hoje, né? Exatamente. Então, é muito importante. Que bom que eu passei por tudo aquilo no passado. Olha e digo, como eu sou forte. O medo tentou me parar e não conseguiu. A opressão tentou me parar e não conseguiu. A rejeição tentou me parar e não conseguiu. E eu tô aqui, venci tudo isso, que são considerados, assim, pilares muito fortes hoje, que impedem as pessoas de avançarem, né? Eu consegui vencer todos eles, além de outros, que eu nem sei quais, né? Que de forma inconsciente eu venci. E tem que usar realmente os erros do passado, as coisas que aconteceram com você, como referência para você não ser e não fazer daqui para frente. E não lugar de residência. Uma vez eu escutei uma frase que dizia assim: passado é lugar de referência, não de residência. Ou de referência de como você tem que ser, se você tem um passado maravilhoso, uma história maravilhosa no passado, ou de como você não deve ser, mas que você saia para construir o futuro que você quer. Não o que o passado está determinando que você vai ser. E não precisa você também se envergonhar do seu passado, não. Às vezes as pessoas têm dificuldade até de procurar um profissional, né? Seja da área de inteligência emocional, de negócio, da área da psicologia, porque tem medo de se expor, tem vergonha de contar, né? Não precisa ter vergonha, mas aconteceu tudo isso, não tem problema. Que atire a primeira pedra quem não tem algum momento, né? Que não queria que tivesse acontecido no passado. Mas aconteceu, você não precisa se envergonhar, não. Só não precisa voltar pra lá. Você tem que resolver. Morando lá. Não dá, não. Não dá, não. Não quero minhas mulheres presas a coisas lá do passado. Mas porque quando eu me lembro que meu marido fala, esquece esse macho. Esquece esse macho de estar nessa conversa. Tô doida pra tirar o negócio aqui pra ajeitar, eu vou fazer. Entendeu? Vai, Thaís. Tava com medo, mas não sou mulher de medo. Bate.
É isso aí. Então, o primeiro tópico, entender que tem algo a ser trabalhado dentro de você e mergulhar dentro do seu passado para fazer as pazes com ele. Não para ficar se vitimizando. Ai, porque papai, ai, porque mamãe, ai, porque disseram isso e aquilo. Esquece isso, amiga. Vai lá, perdoa. Melhor coisa do mundo. Perdoa, deixa o passado no passado e vai embora. O segundo ponto do nosso podcast tire o foco do julgamento e foque na sua melhoria. Aí a gente partiu para a ação do presente, certo? O que é isso? É você parar de ficar pensando no que o outro vai pensar, no que o outro está falando e deixando que os outros determinem se você avança ou não, se você se coloca expõe ou como não. prioridade. Então, assim, você tem que parar de ficar olhando para os outros e olhar para dentro de você. Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso ser uma pessoa admirada, mas não porque eu quero que os outros falem de mim, mas admirada porque eu realmente mereço essa admiração. Eu me esforcei, eu sei quem eu sou, eu mereço o resultado, eu mereço o sucesso. Claro. Então, ao invés de olhar para os lados só vai lhe distrair e fazer com que você não saia do lugar. Olhe para dentro de você, para o que você precisa melhorar no seu comportamento, na sua fala, que mais? Nos seus planos para o futuro. Então, focar no que você de fato quer. Imagina olha para você. Imagina que você está no trânsito, aí você está lá no seu carro, você vai ficar olhando do lado? Se você ficar olhando do lado, você vai bater. Você vai bater no que está na frente. Perfeito. Às vezes o que está atrás pode bater em você. Não olha para o lado, pelo amor de Deus. Olha só para frente, né? Do lado só as orelhas. Pra você ouvir. Aí pra frente, ó, a visão tem que ser pra frente, mira pra onde você tá querendo ir. Vou aproveitar que o papo tá legal, né? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de deixar o seu comentário e se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal. E o que vocês comentam aí, como a Thaís falou, é o feedback que a gente precisa para preparar os próximos conteúdos para vocês, continuar melhorando. Tá? Vamos pro terceiro ponto? Vamos. Terceiro ponto. Aí terceiro e último ponto de hoje. E entre o que você falou nesse instante, né? Decide enfrentar o medo e vai, porque ninguém vai fazer por você. Então, o terceiro ponto, anota aí. Decida enfrentar o medo, porque você vai errar. É certeza que você vai errar. Essa semana perguntaram nos stories, como é que eu vou ser uma empreendedora de sucesso? O que é que eu não posso fazer para ser uma empreendedora de sucesso? Aí eu respondi assim, o que você não pode fazer é desistir quando você falhar, porque você vai falhar. Vai. Não tem essa pessoa que chegou no topo e nunca quebrou a cara e nunca deu um passo para frente e 2 para trás. Não existe nenhuma garantia de que as coisas vão ser 100% do jeito que a gente planejou ser. Não existe. Então, faça do mesmo jeito. Decida enfrentar o medo. Treine, tá? A gente não tá dizendo porque quem é empreendedor de verdade, quanto mais quebra a cara, mais vai. Usa os erros e os obstáculos como degrau para alavancar, né? Isso não vai me parar, é uma decisão. Agora, a pessoa que fica lá remoendo o que aconteceu, procurando culpados, aí, amiga, não vai para canto nenhum. É só desgraça. Vai para a próxima etapa, já começa a explorar a próxima ideia, pede direção, né? Tem muita coisa que é ligada realmente, quando a gente vive essa coisa do sobrenatural, tudo a gente passa a ligar a Deus, a fé. Eu já não procuro mais nos livros comuns. Eu procuro realmente em Deus. Isso aqui deu errado. Deus, o que é que eu faço? Me dá uma direção. Eu não posso errar de novo. Meu Jesus, o que é que eu tenho que fazer? E é impressionante como ele responde mesmo. É verdade, amiga. E a grande dica aqui, para você que quer enfrentar o medo, né? A fé é maravilhosa. E olhando para o seu dia a dia, nas pequenas coisas, se você tem um grande desafio para enfrentar, que tem algo te segurando, uma decisão importante para tomar, mas você está com medo, se prepare, é a dica de ouro desse podcast, se prepare para enfrentar esse momento, seja com conhecimento técnico, seja um preparo psicológico, né? Quando eu fui dar minha primeira palestra, eu me preparei psicologicamente mais do que no conteúdo, porque a pessoa pegava no microfone e ficava assim. Se tremendo, gelada. Então assim, se prepare psicologicamente. Mas eu decidi enfrentar o medo e você precisa decidir enfrentar o medo dessa decisão que você sabe que tem que tomar, mas você não toma porque você tá com medo do que os outros vão pensar, do resultado que vai dar. Então, ó, esquece os outros, vê o que é melhor para você, decide enfrentar o medo. E a outra dica para a gente finalizar é pare de pensar no medo. Pare de pensar no pior que pode acontecer. Pense no melhor que pode acontecer. Pense nos frutos do que você vai colher com essa decisão. Porque quanto mais você pensa no medo, mais você ancora nesse medo, mais você finca a sua bandeira nesse medo e não sai do canto. Muito bom.
É isso aí. Esse foi nossa terceira dica para você hoje. E com gosto já de chegar no quarto episódio. A verdade é que o nosso podcast, ele não para por aqui. Ele vai continuar, a gente vai continuar interagindo nos comentários. Precisamos que vocês interajam lá, mande sua pergunta. Conte aí o que você aprendeu hoje, o que você tinha que estar aqui hoje para ouvir da gente. Até Coloca se você não aqui tiver nos gostado, se esse conteúdo não lhe edificou, não mudou sua vida em nada, comenta isso também, porque a gente vai querer conhecer um pouco mais de você. E compartilhe também com as mulheres que você conhece, que precisam desse podcast. Coloca no grupo da família, coloca aí pra todo mundo, né? É. Um beijo todo especial pra vocês. E a gente vai ficando por aqui. Aliás, a gente continua lá nos comentários, a gente tá de olho no seu comentário, no seu feedback. Essa sua interação é fundamental, né, Carol? Vamos fazer o seguinte, você que assistiu esse podcast até o final, faz uma foto, printa e você posta nos seus stories. Me marca que eu vou lhe repostar. Olha a cara dela quando eu disse que vou repostar. Mulher, como é interesseira. Vai, eu tô de olho. Eu quero que você me diga em que lhe edificou, se não edificou, o que é que você achou. Poste nos seus stories, que eu tenho certeza que outras mulheres vão se inspirar em você também. Todo dia a gente é inspirado por alguém. Verdade. Todo dia a gente inspira alguém. Tem alguém que modela você e você nem sabe. Às vezes a sua vizinha olha como é que você varre a calçada e acha bonito e quer fazer, você nem percebe, nem observa, né? Perfeito. Um beijo todo especial. Tô esperando vocês me marcarem, porque eu vou repostar. Boa semana, que Deus abençoe e até o próximo domingo com mais um Dona da Própria Vida. Beijos pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.